fala conosco. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre a vida da Lúcia, ó Deus, que vai estar submetendo a outra cirurgia amanhã. O Senhor esteja direcionando a mão dos anestesistas, enfermeiros, médicos. Põe a tua mão miraculosa naquela vida e abençoa, trazendo saúde. Oramos te pedindo todos esses favores, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Angélica. Bom bolo lá, viu? Irmãos, abra a sua Bíblia comigo em Tiago. Capítulo 5. Capítulo 5 de Tiago. Dois versículos, 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20. Está escrito assim: queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador ou um irmão a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecado. Pode sentar. Irmãos, eu quero dar um tema para essa palavra hoje, chamada de Missão Resgate. Resgatando um ao outro, é o que nós estamos, às vezes, precisando de praticar muito. Eu fico a perceber nesse texto, que se Tiago trata a questão do irmão desviado, é porque ele existe. Se Tiago trata da questão da necessidade de alguém ir atrás de quem afastou, é porque tem alguém que afasta. Se Tiago trata a necessidade de buscar alguém que voltou atrás na sua fé, é porque alguém volta atrás na fé. Às vezes a gente ouve muito os crentes dizer assim, quando alguém cai em pecado e desvia, é porque não era convertido, porque não era crente. Se fosse convertido, não tinha desviado. Então, nós estamos contradizendo o que está escrito aqui em Tiago. E o salmista Davi chega a dizer que 7 vezes cai o justo, mas todas as 7 o Senhor o levantará. Significa que ele cai. Significa que nós somos passíveis de sair da rota da fé, de sair da caminhada da fé. E o que a Bíblia impõe sobre aquele que está de pé? Que ele vá atrás em busca daquele que perdeu a fé. Essa é a orientação bíblica. Não é para ajudar a matar. A gente ouviu durante muitos anos, graças a Deus está acabando, mas nós ouvimos isso muito no seminário na década de 80, depois, na década de 90, já tantos anos no ministério, eu ouvi tanta gente dizer que o exército, a igreja, é o único exército que abandona os seus feridos no campo de batalha. E a igreja precisa acabar com isso, como igreja local, como igreja da cidade, como igreja do estado, como igreja universal, não a do reino de Deus, Mas precisamos entender isso. Porque a Bíblia tem essa previsão. E ela impõe uma missão a nós que estamos fortes, diz a Bíblia. E quem se julga forte, ajuda o mais fraco a carregar a sua carga. E muitas, não são poucas as vezes, que nós, equivocadamente, ao invés de ajudar a aliviar a carga, colocamos mais carga. Acusando, rejeitando, em alguns casos, irmãos, até vibrando com a situação. Quando há um espírito de inveja, que um para com o outro e esse outro tem uma queda, parece que há até uma
um regozijo na queda do outro. Tiago, irmãos, ele não se contenta com a ideia de ele ser o único a trabalhar para isso. Aí ele chama a igreja à responsabilidade, o povo de Deus. Nós chamamos, irmãos, Tiago chama a igreja a trabalhar a favor daqueles que saem da igreja. Nós, irmãos, às vezes, como igreja do Senhor, eu quero que você me entenda hoje, porque eu tenho dito para vocês, há uns 4 anos aqui, que eu não quero ser conhecido como Igreja Monte Sião, a maior igreja de Valadares, mas eu quero ser conhecido como uma igreja que eu lidero, chamada Igreja do Amor, a igreja que ama, a igreja que chora com o outro, a igreja que sente a dor do outro, seja ela em que nível for. Isso é meu sonho. E eu tenho lutado comigo mesmo para chegar nesse nível. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de cuidar um dos outros, indiferentemente da situação que ele se encontra. Porque bajular um crente quando ele está bem, é muito fácil. Está falando a mesma língua, é muito fácil. Está vivendo o mesmo nível, é fácil. O difícil é quando ele sai do seu nível. E você tem que descer lá para dar a mão. Tem que estender a mão lá no buraco para que ele possa segurar. Irmãos, a situação perigosa, olha o que Tiago descreve no verso 19. Na caminhada, a regra é que o caminhante permaneça na trilha. Ele orienta, é claro. Ninguém pega uma trilha. Eu vejo algumas pessoas, às vezes no Facebook, eu nunca fiz essas loucuras, nem que eu quisesse hoje eu não aguento, de fazer trilha no Ibituruna, a pé, de bicicleta. Tem uns que fazem de moto, né? Os doidos aí. Tem uma trilha. Se você sair dela, você vai se escambar para o mato afora. É lógico que tem essa previsão. É lógico que alguém que sai da trilha vai se escambar. Mas também é lógico que o fato de alguém ter saído da trilha não me dá o direito de abandonar ele lá no mato. Nós vamos estabelecer, permanecer no caminho estabelecido? Sim, Tiago enfatiza isso como regra importante da caminhada cristã. Nos manter no caminho. Mas quando esse alguém que estava se mantendo no caminho sai, ele orienta o outro que se manteve no caminho a ir buscar. O que vocês acham que é a parábola das 100 ovelhas? Parece que a gente lê a parábola das 100 ovelhas como se fosse uma ovelha que tivesse sido esquecida pelo pastor não achou. Não é não, irmão. A Bíblia chama de ovelha perdida. O que é se perder? É sair da trilha, é sair do caminho. E o que ele conta na parábola? Deixa 100 no rebanho e vai atrás daquela. Não é da ovelha que foi esquecida lá, que o pastor esqueceu lá no pasto, não. É da ovelha que se perdeu, que saiu da trilha. Cabe à igreja voltar a achar essa ovelha e trazê-la para o caminho novamente. Aí você já pode estar pensando assim, mas e se eu for atrás e ela não quiser vir? Você foi atrás. Porque a pergunta que se faz não é se ela voltou ou não. A pergunta que se faz é, eu fui atrás dela ou não?
E a resposta que Deus quer não é se ela voltou ou não. A resposta que Deus quer é essa: eu fui atrás. Você está cumprindo o seu papel. O de voltar é dela, não é seu mais. Tiago escreve: irmãos, se alguém entre vós desviar do caminho, alguém do meio, sair do caminho, desviar do caminho, então é possível que alguém saia do caminho. Está previsto na palavra. Eu não acredito, irmãos, na perda da salvação. Embora existam muitos teólogos que escrevem contra. Já li os dois lados. Tenho muitos amigos pastores que são contra. Mas eu não acredito. Não acredito em duas coisas por dois fatores simples. Primeiro, quando alguém se converte, ele é tratado de criatura. Antes de se converter, a Bíblia diz por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então ele é uma criatura. João 1,12, a Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você aceita Jesus de fato, você se transforma de criatura a filho. Jesus disse ao homem pequeno lá: olha, necessário vos é nascer de novo. Nasceu de novo, mudou. Eu não acredito que alguém que se transformou em filho volte a ser criatura. E Satanás não tem poder de transformar um filho novamente em criatura. Assim como eu não acredito que alguém nasça de novo e depois tem a capacidade de desnascer. Pensa em você deixando de existir. Jesus faz essa comparação. Imagina você diminuindo, voltando, a útero da sua mãe, o espermatozoide do seu pai voltando. É possível isso? Não. Estou dando as razões pelas quais eu não acredito na perda da salvação. Mas a grande pergunta que as pessoas fazem é: mas e se eu morrer no pecado? Quem nasceu de novo jamais vai morrer no pecado. Antes dele morrer, ele vai reconciliar com Deus, ainda que seja no leito de enfermidade. O filho pródigo, quando foi para a prostituição, para a lascívia, para o pecado, não deixou de ser filho. A Bíblia diz que ele disse assim: eu me levantarei, voltarei para a casa de meu pai. A casa continuava sendo dele. Pedirei perdão ao meu pai. Ele foi recebido quando voltou? Foi, com as mesmas honras, aliás, com mais honra. Então, irmãos, nós vamos de entender que o fato de alguém cair, tropeçar, não significa necessariamente que ele não é aquilo que eu pensava que ele era, ou aquilo que eu sou ainda. Não, eu tenho que ir atrás dele como alguém que eu sempre vi. É um soldado ferido na batalha. Quando Tiago escreve isso, essa primeira parte do verso 14, ele nos apresenta um crente afastado. Ele está nos apresentando um servo de Deus afastado dos caminhos, fora dos caminhos. Ao mesmo instante que ele nos apresenta esse servo afastado, ele nos manda a que traga ele para perto novamente.
Ou pelo menos tente trazê-lo para perto. Muitos irmãos vivem na nossa cultura relativista, considerando a palavra de Tiago como sendo uma palavra tacanha, a verdade, e perguntam o que é a verdade. Pilatos faz essa pergunta para Jesus: o que é a verdade? Quando nós relativamos a verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O doutor tem a verdade dele, o analfabeto tem a dele. O irmão que acredita em A tem a verdade dele, o que acredita em B tem a verdade dele. Isso é, irmãos, um mundo relativista. A igreja não pode entrar nesse relativismo da verdade. Só existe dois caminhos nessa terra: a verdade e a mentira, a luz e as trevas, o céu e o inferno, Deus e diabo. Não tem a terceira via. Essa é a minha verdade. Não, irmão, eu não tenho a minha verdade. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse ele. Mas Tiago não deixou por baixo. No início da sua carta ele fala a palavra verdade. Capítulo 1, verso 18, ele diz assim: de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele está tratando isso aqui. Então, quem conheceu a verdade, irmãos, eu estava ouvindo essa música aqui, me parece que é quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Você vê que a música não fala em outro lugar não vai viver, em outro lugar não pode viver. Ela está admitindo que pode, que é possível, mas ele não sabe viver lá. Porque a verdade vai estar sempre incomodando aonde a mentira está querendo entrar. Jesus na cruz, irmãos, com sua morte, ele me deu vida. Ele morreu, eu vivi. Jesus no túmulo me deu uma ressurreição. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Jesus subindo ao céu me deu o arrebatamento. Ele subiu e eu subirei. Isso é a verdade. Essa verdade precisa refletir, acima de tudo, irmãos, na nossa prática do dia a dia. Nós não podemos só falar da verdade. Não podemos só entender a verdade. Nós precisamos praticar a verdade. Viver a verdade. E uma das verdades que eu preciso viver é entender que o meu irmão precisa de mim. Nós não podemos apenas crer na verdade de Deus, mas também agir com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. Então a verdade não é algo subjetivo, ela é real. A verdade existe. Ah, para mim isso não é verdade. Para mim, irmãos, eu fico observando. Às vezes tem algumas pessoas que a gente vê, ouve, conversa. Por exemplo, as pessoas que não acreditam no que está escrito na Bíblia, relativiza a Bíblia, coloca a Bíblia apenas como um livro histórico,
um livro geográfico, poético, não é? Só materializa, superficializa, carnaliza todo esse processo da Bíblia. E eu falo sempre para essas pessoas: você acha que a Bíblia vai mudar porque você não acredita? Você acha que Deus vai mudar os princípios dele porque eu acho que não é verdade? Você acha que Deus vai deixar de fazer o que ele disse que vai fazer porque eu não acredito no que ele disse? Vai não, irmão, Deus é Deus. Deixa eu manifestar a minha maldade aqui. Coração mau. Uma das coisas que eu mais queria, irmão, eu sei que eu não vou poder fazer, é depois que a igreja for arrebatada, poder conversar pelo menos com uma família aqui na terra, lá de cima. Falei com você, cara, que a gente ia subir, e agora? Como é que está embaixo? Mas Deus não vai me dar esse prazer. Porque isso aí já é carne, né? Essa igreja, irmãos, que é tão criticada, crucificada. Um dia alguém vai procurar essa igreja e não vai achar na terra. Eu queria ver isso, mas Deus não vai deixar, né? Porque isso é a verdade. Na operação resgate, a Bíblia me exorta, Tiago acrescenta: se alguém converter, isto é, afasta o errante do erro para a verdade. Olha a proposta de Tiago. Se você conversar com ele, exortá-lo, amá-lo, e você conseguir trazer de volta a convenção, ele é afastado do erro para a verdade. Irmãos, essa ideia bíblica de convenção, voltar atrás, ela é muito forte. Ela precisa ser entendida. É trazer da direção errada para a direção certa. É dar meia volta de direção ao erro e voltar para a direção certa. Uma vez o pessoal da Transamérica me ligaram no meu celular, logo quando abriram uma igreja, chamada igreja, abriram um templo, vamos falar assim, fica mais teológico. Abriram um templo em Belo Horizonte do satanista. Não sei, parece que nem vingou isso, não sei. E ele me ligou. E paralelamente isso, foi quando aquela mulher, uma loira que se converteu, que era lésbica, que virou pastora, Darlene, Glória, uma coisa assim, não lembro. Tinha aberto também uma igreja nesse sentido. E ele me ligou para falar comigo ao vivo, para saber o que eu achava. E eu conheço essa turma, eles colocar... eu falei, rapaz, esse negócio dá certo, porque ao vivo ele não vai ter como cortar, editar minha fala. Aí ele falou, abriram uma igreja em Belo Horizonte e citou as duas casas. O que o senhor acha de uma igreja satânica, de uma igreja liderada por uma mulher assumidamente que voltou atrás e reassumiu a sua posição de leve? Eu falei, eu não acho nada. Mas por quê? Porque não é igreja. Eles abriram 2 templos. É diferente de abrir uma igreja. Porque uma igreja só se compõe com quem se converte e muda tudo que você fazia antes para outra rota. Do contrário, não é igreja. Nós podemos estar cheios de gente aqui sem ter uma igreja aqui. Assim como não podemos ter ninguém aqui com uma igreja grande. Então não é igreja? Ele falou, não é. Porque igreja é formada por quem nasce de novo, abandona aquilo que a Bíblia condena. Eu não falei com ele de pecado,
porque para eles isso não é pecado, aquilo que a Bíblia condena e toma outro caminho. E se lá não está composto de gente, a começar pelo seu líder, não é igreja. Tá bom, pastor? Obrigado. Porque a Bíblia não vai mudar, irmãos, porque eu mudei. Porque a sociedade mudou. Alguém estava discutindo uma vez, agora estão discutindo se a Bíblia é arcaica ou está atualizada, ou precisa ser atualizada. A Bíblia não é nem atual nem arcaica, ela é a palavra de Deus. É só você pegar os acontecimentos. Vamos falar de Brasil hoje. E vai para a Bíblia, você vai achar isso tudo lá. Como é que ela está arcaica se ela falou que disso tudo antes de acontecer? Ela é mais nova do que os fatos. Quando que o homem foi à lua? Tem 20 anos? A Bíblia já previa mais de 2000 anos que o homem ia à lua. Carro, tem quantos anos o carro? A Bíblia já previa o carro. Tudo que acontece na história, irmão, a nível de bom e de ruim, a Bíblia já sabia. Está lá. O problema é que a turma não lê pensando nisso. A turma não vai mudar porque eu penso. Ela vai ser, para mim, aquilo que eu preciso ser por ela. Irmãos, simplesmente nós não sabemos o que fazer quando nos deparamos com essa situação. Nós não temos certeza como fazer isso, mas nós precisamos ter certeza de uma coisa: Deus nos mandou fazer. Nós já vivemos tempo em muitas igrejas, irmãos, inclusive aqui, em que um participante regular da igreja, frequentador, simplesmente para de vir à igreja e a igreja esquece dele. E quando aparece uma famigerada assembleia, comissão, pastor fulano sumiu, precisa ser excluído, precisa ser disciplinado. Você já foi atrás dele, irmão? Já buscou, já viu a situação dele? Não, mas ele sumiu. Pois é, mas por que sumiu? Não sei, você devia saber. Você não é irmão dele? Nós não somos irmãos? Irmãos, Tiago, irmãos, nós precisamos de entender que esse irmão errante, esse irmão afastado, não está inativo no coração de Deus. Nós é que estamos inativos em não procurá-lo. Porque o dever de procurar é nosso, é meu, é seu. Talvez ele esteja realmente em pecado, mas o meu pecado é muito maior em não ir atrás dele para recuperá-lo, para resgatá-lo. Eu fico de cá condenando o pecado dele, mas eu já estou pecando em não ir atrás. O que me leva a fazer isso, irmãos? Duas coisas só me levam a fazer isso: amor genuíno por gente e zelo genuíno pela obra. Só duas coisas me levam a entender isso: amor genuíno por gente e zelo genuíno pela obra de Deus. Se eu juntar essas duas coisas, vai dar uma química muito legal para que eu possa cumprir o meu papel de cristão no que diz respeito àquele que está afastado. Vamos terminar. Terceiro, os resultados do resgate de um irmão. Verso 20. Lembrai-vos disso: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu caminho, salvará da morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão.
Tiago introduz isso aqui, irmãos, como uma afirmação. Sabei que quem faz alguém se arrepender, ajuda a ser livrado da morte. O resgate de um irmão ou irmã errante tem o objetivo de nos levar até o ponto, irmãos, que nós não sabíamos como estava, mas ao chegar lá seremos informados. Salvar a alma da morte, irmãos. Veja também Tiago, o que ele fala no capítulo 1, verso 13 e 15. Quando você salva um pecador do erro, o seu caminho torna-se instrumento nas mãos de Deus. Você só foi instrumento na mão de Deus. Também cobrirá multidões de pecado. O que é cobrir multidões de pecado, irmãos? É passar a mão na cabeça? É encobrir o erro? Ocultar o erro? Não, irmão. É o contrário. É Mateus capítulo 18. Procura o teu irmão. Se ele reconhecer que errou, ele será perdoado. A única coisa que cobre o pecado é o sangue de Jesus. Não é acoitar, mas é convencer esse irmão de que ele está errado e precisa voltar atrás. Aí a multidão de pecado é perdoada. É coberto. Coberto por quê? Pela minha oração? Não, eu só fui um instrumento. Coberto pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: quem esconde as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança a favor do Senhor. E nós temos de entender: meu irmão, está errado, irmão. Vamos te ajudar, deixa a gente te ajudar. O pecado só é coberto quando Deus considera o pecador como justificado. Aí a Bíblia diz que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou encerrando essa palavra, concluindo que nós temos aqui hoje, irmãos, uma orientação bíblica para resgatar o irmão que porventura vira afastado do evangelho dessa igreja. Ajudar nosso irmão afastado a voltar para o caminho do Senhor é nossa missão, é nosso dever, é nosso ministério. Não vamos acusar nem sacrificar, mas vamos resgatar. Que Deus te abençoe e faça de você e de mim um resgatador de pecador aí fora, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu passar para vocês, até para vocês estarem orando, a situação da minha cunhada, a irmã Danice. Ela deu de novo, infeccionou o cérebro de novo. A cirurgia onde tirou o tumor, eles fizeram uma drenagem para conseguir estancar, deram antibiótico e não resolveu. Infelizmente, ou felizmente, Deus sabe todas as coisas, ela vai passar pela nova cirurgia amanhã. Quero pedir à igreja que interceda por ela, para que Deus abençoe lá. Veja bem, eu estive no médico sexta-feira, terça-feira. O negócio é que eu terminei de tomar outra dose de antibiótico hoje e eu continuo com a secreção. Ela não acabou, ela diminuiu, mas não acabou. Ele pediu um exame que eu preciso fazer uma anestesia geral para colher ele. É um tubo que passa pelo nariz e vai lá no pulmão para tirar alguma coisa lá do pulmão, sei lá o que. Eu já fiz exame em 2013. Não sei se vocês lembram que deu errado um pouquinho nele.
A minha barriga começou a encher de álcool, geral me levou no Hospital São Lucas, 3 horas da manhã. Cheguei lá, o médico falou de furar minha barriga, saía igual uma bisnaga. Resolveu vir embora com 2 horas. E é o mesmo exame, eu espero que agora eu não erre de novo. Ele vai, o que é que ele vai medir disso, doutor Eduardo? Ele vai colher uma secreção dentro do meu pulmão, porque ele está achando que eu estou com uma bactéria que não está sendo combatida, porque o antibiótico é uma coisa, bactéria é uma coisa, infecção é outra. Ele vai achar que bactéria que é para tratar. Orar para Deus revelar, para Deus abençoar que isso apareça, aparecendo vai tratar e vai resolver com o tratamento, com as mãos do Senhor. Por outro lado, irmãos, cada coisa dessa que eu faço tudo que manda fazer na medicina, eu faço. Eu brinco com o pessoal, se mandar eu tomar cocô de galinha preta, dizendo que é bom, eu tomo. Eu já tomei tanta coisa desse trem aqui, mas eu tenho a ciência absoluta que o meu negócio é um milagre. Assim como eu creio que Deus vai operar esse milagre. E eu estava falando com Deus, isso é milagre para o Senhor. Para Deus, o que é isso? É milagre para mim, para Deus não é nada. Não é para o Senhor, para Deus. Para Deus não é nada, para nós é milagre. Então eu tenho essa consciência, mas enquanto tiver recurso, eu vou estar fazendo. Então eu pedi aos irmãos que orem, esse exame está marcado para o dia 11. Eu vou ligar para o meu médico amanhã, ele conversou com o médico que faz, na minha frente. Quando nós fomos lá, ele não estava. Eu quero ver se ele consegue antecipar esse exame. Ok? Então orem por mim, para que Deus continue me abençoando. Estou ficando em casa na terça-feira. Eu estou vindo aqui no domingo, irmão, porque eu não aguento ficar em casa mesmo. Porque é barra. E é a crise de tosse. Graças a Deus eu preguei hoje sem dar uma tosse, né? Já é um milagre. Amanhã, segunda-feira, último dia do mês de maio, rede de mulheres. Não percam e estejam aqui, né? Tem sido muito bom. Eu acompanho lá na live. Tem sido muito bom as palavras. A palavra da Nilda, da irmã Eliane, filho do irmão Toninho, o dia que pregou. Palavra tremenda, né? Quem mais eu vi pregar? Mais uma. Não me lembro. Então venha participar, é muito bom. Que Deus abençoe essa rede de mulheres abençoadas em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira teremos o nosso Tadel normal. Eu fui informado que na terça passada já teve um grupo maior de pessoas aqui. Eu continuo apelando para você estar aqui. É 2 vezes só por semana. Nós temos um dinheirão investido aqui. Precisa ser usado isso. Então venha para cá, não fique em casa. Deixa de ser católico de novo, que só vai à missa domingo. Né? Então, mude aí e vamos buscar a Deus juntos. Em nome de Jesus. Culto muito gostoso, louvor. Uma outra sugestão que eu queria dar. Na hora que vocês entrarem aqui no templo, vocês perceberam que o Ministério de Louvor está andando aqui, marchando. Na hora que você entrar, deixa a sua Bíblia no banco e vem e mistura no meio deles. Vão todo mundo orar. Entendeu? A menos você que está com criança, não. Mas quem tem condição, chega, põe a sua Bíblia aí, vem e mistura. Começa a orar ali, pega o pique, Deus abençoe o culto. Vocês estão vendo que a coisa começa a fluir quando a gente começa a orar mais. Então chegou. Falta 5 minutos para começar, 10 minutos, igual hoje. Nós chegamos aqui 7h10, já tinha muita gente, umas 8 ou 9 pessoas aqui na igreja, mais o ministério. Então chega e vai misturando no meio deles, vai marchando também, vai orando, vão todo mundo estar fazendo isso para a glória do Senhor. Amém? Eu quero agradecer. Tem alguém visitando a gente hoje? Não? Então, não. Eu quero agradecer, irmãos, a presença dos irmãos aqui, dizer para vocês que nós estamos numa batalha ferrenha de oração, os pastores da cidade, todos os dias a favor
da cura do pessoal que está no hospital. A gente tem repreendido espírito de morte. Temos acompanhado redução de morte. O dia que morre um, dois. A gente tem orado para Deus zerar esses números de morte da Covid. Então entra nessa batalha, continue orando para que Deus venha abençoar essa vacina, que ela chega em quantidade e qualidade, né? Já tem pesquisa hoje feita na Inglaterra, que quem teve a Covid com sintomas leves e tomou a primeira dose da vacina, já em 28 pessoas que fizeram exame, 21, segundo a pesquisa, está imunizado pro resto da vida. Então isso é muito bom, não é? Ok? Eu quero avisar também os irmãos que pegaram os envelopes da doação lá do terreno do Altinópolis. Por favor, sempre que for trazer sua oferta aqui, não esqueça de trazer. Passa aí para gente, nós estamos repassando. Nós repassamos o mês atrasado R$300. E esse mês foi quase 400 de oferta nossa. Eu falo nossa porque eu estou ajudando também. O pessoal de lá ajudar a pagar a prestação do lote. Obrigado, vamos continuar nessa. Está em branco? Ah, sim, tem envelope branco lá, quem for entregar dízimo. Porque o pessoal turmalino, irmão, está chegando para congregar com a gente agora. Muitos deles estão entregando dízimo, todos são dizimistas. Então já tem os envelopes lá, os que já entregaram os nomes já estão lá, tá? Então para vocês, só informando aí, para quem não fez ainda, tem envelope branco lá para preencher, ok? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Senhor, é muito bom poder estar reunidos aqui como igreja para ouvir a Tua palavra, para cantar louvores ao Senhor, para entregar a nossa adoração, a nossa glorificação a Ti, para comungar uns com os outros, para entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Muito obrigado, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos leve em paz e em segurança até os nossos lares. Dê a cada um de nós uma noite de descanso, uma noite de paz, uma noite de sono reparador, uma semana cheia de direção do Senhor e de conquistas para o louvor e glória do Teu nome. Oramos mais uma vez pela vida da Lúcia, que vai fazer essa cirurgia, meu Pai. Vá de encontro àquela necessidade e toca, Senhor, naquela vida com o Seu poder. Oramos repreendendo todo espírito de morte, tomando conta das nossas cidades através dessa Covid. Toma, Senhor, diante do Senhor, esvazia os nossos hospitais, alivia, Pai, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Toma no Teu altar e usa de bondade, só a Tua bondade e a Tua misericórdia, que nós precisamos agora. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, sobre todos os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.